Boa noite, irmãos. Nós daremos início ao estudo bíblico. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nessa noite, nós colocamos a nossa vida e o nosso coração diante de Ti. Pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós e as Tuas instruções nessa noite. Que o nosso coração, ó Deus, possa se voltar para Ti, para ouvir a Tua palavra, compreender a Tua palavra, entendermos o que é sermos igreja e como podemos, ó Deus, através dos dons, nós edificarmos a Tua casa. Por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor possa conduzir todas as coisas, conduzir a nossa vida, o nosso coração, os nossos pensamentos nessa noite. É o que eu oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu tratarei sobre este assunto, que é um assunto muito importante para a igreja, que é sobre servir uns aos outros com os dons espirituais. Então hoje eu tratarei bem na prática a respeito de o que é a igreja e a respeito também sobre os dons espirituais. Então, um significado bíblico de igreja. Em Mateus 16:18 diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra original igreja, ela vem do grego eklésia, que significa assembleia, chamados para fora. Refere-se a pessoas chamadas por Deus para fora do mundo e reunidas para adorá-lo e servi-lo. Em 1 Pedro 2,9, Pedro diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja, ela não é o templo, a estrutura, mas o povo de Deus. Como Pedro também diz, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Então nós percebemos que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. O que é a igreja? É o povo reunido. O povo que foi chamado das trevas para a luz. E hoje nós nos reunimos para adorar e servir ao Senhor. Então essa reunião dessas pessoas que foram salvas chama-se igreja. Martinho Lutero, ele definiu igreja como a congregação dos santos, na qual o evangelho é pregado puramente e os sacramentos são corretamente administrados. Então Lutero, ele vai definir a igreja como essa congregação daqueles que foram santificados por Cristo, onde o evangelho é pregado de forma pura e os sacramentos, as ordenanças, batismo e santa ceia, são corretamente administrados. Calvino ensinou: onde quer que vejamos a palavra de Deus puramente pregada e ouvida, e os sacramentos administrados conforme a instituição de Cristo, ali está a igreja de Deus. O outro reformador, Zwinglio, ele enfatizou: a igreja é a comunhão dos fiéis que ouvem e seguem a voz do bom pastor. E os batistas reformados definem: a igreja consiste de todo o número dos eleitos, que foram, são ou serão reunidos em um só corpo, sob Cristo, a cabeça. Então, qual é a natureza da igreja? Primeiro, a igreja, ela é chamada de corpo de Cristo. Pois assim como o corpo é um e tem muitos membros, como diz em 1 Coríntios
12, do 12 a 27, ele vai tratar sobre isso. Então, cada crente é um membro com uma função específica. Todos dependem de Cristo e uns dos outros. Então, a natureza da igreja, ela é chamada de corpo de Cristo. Ela também é chamada de noiva de Cristo, como diz em Efésios 5. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A igreja, ela é amada, santificada e aguardada por Cristo para as bodas do Cordeiro. A igreja também é a família de Deus, como diz em Efésios 2,19. Já não sois estrangeiros, mas cidadãos dos santos e da família de Deus. A igreja é uma família espiritual, unida pelo sangue de Cristo. E a igreja também é o templo do Espírito Santo, como diz em 1 Coríntios 3. Vós sois templo de Deus, e o Espírito de Deus habita em vós. Deus habita na sua igreja, ela é o seu santuário. Então, essa é a natureza de Deus. Então, a igreja é a reunião dos santos, é a reunião daqueles que foram salvos. E essa igreja, esse povo, é chamado na Bíblia de corpo de Cristo, noiva de Cristo, família de Deus e templo do Espírito Santo. E qual é a missão da igreja? Mateus 28. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. A missão da igreja é glorificar a Deus por meio da evangelização, edificação dos crentes e serviço e amor ao próximo. Então essa igreja, esse povo que foi salvo, esse povo ele tem uma missão. E a missão é evangelizar, edificar os crentes e servir e amar o próximo. A esperança futura da igreja. Qual é a nossa esperança? Qual é a grande esperança da igreja? É o que diz em Apocalipse 21, 2. Vi a santa cidade, a nova Jerusalém, adornada como noiva para o seu marido. A igreja aguarda o retorno glorioso de Cristo, quando será completamente purificada e glorificada. Então, essa é a nossa grande esperança. A grande esperança nossa neste mundo, a nossa grande espera é para que um dia nós sejamos glorificados por meio de Cristo. Como servir na igreja local? Então essa igreja ela tem um chamado. Ela tem um chamado de servir. 1 Pedro 4 diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus e suas múltiplas formas, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Cristo. Então, cada um deve exercer o dom que recebeu para servir uns aos outros, administrando fielmente essa graça de Deus, de diversas formas. Para quê? Para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Cristo. Então, como servimos a igreja? Cada um deve servir com o seu dom. Qual é o fundamento do serviço cristão? Servir é imitar a Cristo. O Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. Marcos 10. O serviço, ele não é opcional. É parte da natureza do cristão. Servir é seguir os passos de Jesus.
humilde, amoroso e disposto ao sacrifício. Qual é a motivação? O nosso alvo é glorificar a Cristo e edificar o corpo, a igreja. Então, um fundamento do serviço cristão, ele é imitar a Cristo. Porque Jesus, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Logo, o serviço, ele não é opcional. É parte da natureza do cristão. E nós devemos como? Servir seguindo os mesmos passos de Jesus. Humildade, amor e dispostos ao sacrifício. Então Deus, Ele nos chamou não para ser servido. Você não faz parte da igreja para você ser servido. Você é a igreja para você servir, como Jesus nos ensinou. E como servir na igreja local, na prática? Como que nós podemos servir na igreja em que nós congregamos? Primeiro, nós devemos servir com aquilo que nós temos. O que você tem que você pode usar para servir a Deus? Você tem o seu talento, você tem o seu tempo, você tem a sua voz, você tem o seu conhecimento e você tem os seus recursos. Então, tudo isso são meios que nós temos para servir a Deus. Todos nós temos algum talento, todos nós temos tempo, todos nós temos voz, falamos, todos nós temos um certo conhecimento e todos nós temos algum tipo de recurso. Logo, nós devemos servir a Deus com aquilo que nós temos. Sirva a Deus com humildade. Como servimos a Deus? Devemos servir a Deus com humildade. Como diz em Filipenses 2. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Então, quando servirmos a Deus, nós devemos ser humildes a servir a Deus. Nós devemos evitar comparar-nos com outros. Devemos servir sem buscar aplausos. Nós devemos lembrar que o que quiser ser o maior no reino, esse deve ser aquele que serve. Então, quando falamos sobre servir a Deus, nós estamos falando sobre servir com humildade, sermos humildes naquilo em que nós formos servir a Deus. Por isso nós não nos comparamos com outros e nós também não servimos em busca de aplausos. Nós não servimos para ser o maior, mas aquele que quiser ser o maior, seja aquele que serve. Nós também devemos servir a Deus como igreja, servir com excelência, como diz em Colossenses 3. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor. Nós devemos servir a Deus sempre com alegria, com zelo e fidelidade. Nós devemos cuidar dos pequenos detalhes, porque Deus, Ele vê a nossa intenção, Ele vê o nosso coração. Então, nós devemos servir a Deus como? Com excelência. Quando você serve a Deus, você deve sempre fazer o seu melhor, porque nós não estamos servindo homens, nós estamos servindo a Deus. E isso deve ser feito com alegria, com zelo e com fidelidade, cuidando dos pequenos detalhes, coisas que talvez o outro não percebe, mas Deus, Ele sabe, Ele percebe, Ele vê o nosso coração. A quarta forma como nós devemos servir em comunhão. Andarão dois juntos
se não estiverem em acordo. Amós 3:3. Então, um serviço, ele é coletivo. Trabalhe sempre em unidade e harmonia com seus irmãos. E submeta-se aos líderes espirituais. Como diz em Hebreus, obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles. Então, todos nós devemos servir a Deus. E nós devemos servir a Deus de que forma? De forma coletiva, e não de forma individual, pensando em si ou servindo a si. Mas sim, o serviço ele é sempre coletivo. É por isso que deve haver uma unidade e uma harmonia entre nós. Porque nós vamos servir a Deus. E vamos servir a Deus todos juntos. E para que esse serviço seja bem feito, é necessário o quê? Haver uma harmonia, uma comunhão entre nós. É necessário que haja essa unidade entre cada um de nós. E sempre nós nos submetendo às autoridades da igreja, para que haja um bom andamento da igreja, para que haja um bom governo da igreja. Então, todos nós trabalhamos de forma coletiva, unidos para o bem maior, que é o bem da igreja, o bem de todos nós. Qual é o fruto do serviço fiel? O que nós colhemos com relação a servir a Deus? Primeiro, nós colheremos o crescimento espiritual pessoal. Servir fortalece a nossa fé e nos aproxima de Cristo. Então, a primeira coisa que acontece com todos aqueles que servem a Deus, eles vão sempre crescer espiritualmente. A segunda coisa que acontece é a edificação da igreja. Cada parte do corpo contribuindo faz a igreja crescer. Se todos nós trabalharmos juntos, o que vai acontecer? Vai haver uma edificação da igreja. É a mesma coisa. Se nós quisermos construir uma casa, você compra um terreno e você deseja construir uma casa. E o que você faz? Você vai sozinho construir essa casa. Quanto tempo não levará até você terminar essa casa? E provavelmente sozinho você não conseguirá. É por isso que a igreja, todos trabalhando juntos, o que vai acontecer? Se cada parte cooperar, contribuindo com o seu dom, a igreja, ela vai ser edificada de maneira mais rápida, de maneira sadia e de maneira mais forte. Então, quando nós trabalhamos para a edificação da igreja, o que acontece? Ela vai se fortalecer e ela vai crescer. A terceira coisa que acontece com o nosso serviço é a glória de Deus. Como Pedro diz, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. Os frutos que nós colheremos pelo nosso trabalho a Deus é a glória dele. Ele será glorificado quando nós servimos a ele, quando nós servimos uns aos outros. Então esses são os frutos que nós colheremos pelo serviço fiel. Haverá um crescimento pessoal de cada um, haverá a edificação de toda a igreja e Deus receberá glória. Quais são os obstáculos ao serviço? Os 4 principais seria, primeiramente, o desânimo. Então, muitas vezes a pessoa, ela quer servir a Deus, mas ela desanima muito rápido. Ela pensa em servir a Deus, mas logo vem o desânimo. Então, o desânimo, nós devemos lutar contra ele. Ele vai se levantar contra nós. Mas o que Paulo diz em Gálatas 6? Não cansemos de fazer
o bem. Nós devemos, mesmo diante do desânimo, nós devemos prosseguir. Nós não devemos parar. Você já viu um esportista chegando ali, perto da chegada? Ah, vou desanimar, vou parar. Não, falta pouco, vamos, vai conseguir, vai dar certo. Nós sempre seremos testados pelo desânimo, mas nós devemos prosseguir. A segunda coisa que se torna um obstáculo para nós é o orgulho. Muitas pessoas são orgulhosas. Muitas pessoas não aceitam correção. Muitas pessoas se acham melhores. Muitas pessoas não são submissas. Muitas pessoas são duras de coração, são bastante orgulhosas, soberbas. Elas não querem reconhecer o seu erro, o seu pecado. E isso atrapalha o quê? Ela servir a Deus. Porque como uma pessoa orgulhosa, ela vai servir ao Senhor. Então, o orgulho, ele vai bater no coração, nos pensamentos de todos nós. E diante do orgulho, o que você fará? Você vai se entregar à dureza do teu coração e falar, não vou mais servir a Deus porque eu sou melhor do que isso? É o orgulho? Olha o que a Bíblia diz. Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo. Cristo foi humilde, Cristo foi simples. Cristo, em nenhum momento, ele se tornou orgulhoso diante daquela situação. Então, o orgulho, ele vai bater na porta do nosso coração. Mas nós devemos resistir ao orgulho, ao nosso coração endurecido. E nos submeter a Deus, falar, Senhor, eu não aceito, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Eu não estou aqui para me servir, eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui para me submeter a ti, me submeter à tua lei. O orgulho deve ser abatido do nosso coração. Um outro obstáculo é a falta de tempo. E Paulo diz em Efésios que nós devemos remir o nosso tempo. Então, muitas pessoas têm a vida muito desorganizada. Ela nunca tem tempo para Deus, porque ela vive uma vida desorganizada. Porque ela tem tempo para trabalhar, tem tempo para o lazer, tem tempo para almoçar, tem tempo para dormir, tem tempo para comprar, tem tempo para mexer na internet, tem tempo para Instagram, Facebook, tem tempo para tudo. Mas para servir a Deus, ela nunca tem tempo. Então, Paulo, nós devemos remir o nosso tempo, olha, entender o tempo em que nós estamos vivendo. E entender que nós devemos dedicar parte do nosso tempo para servir a Deus. Então, nós devemos lutar contra a falta de tempo. Porque se nós deixarmos, todos os dias vamos querer fazer alguma coisa, nos envolver em alguma coisa secular. E nunca tem tempo. Não, hoje eu não posso porque hoje é o esporte. Hoje eu não posso porque hoje é a academia. Hoje eu não posso porque hoje eu tenho que estudar. Hoje eu não posso porque hoje eu tenho que passear. Hoje eu não posso porque hoje eu tenho uma festa. Hoje eu não posso. A pessoa nunca pode. Porque ela sempre tem outras prioridades. Ela sempre tem coisas mais importantes na vida dela. Por isso, organiza a tua vida para você servir a Deus. Outra coisa que é um obstáculo também para muitas pessoas é a falta de reconhecimento. Então, servir a Deus não traz reconhecimento. Talvez a pessoa que está aqui pregando no microfone é vista pelos irmãos e talvez o irmão fala lá, olha aquela posição, mas não é nada disso. Não é isso que nós buscamos, não é isso que nós procuramos. Servir a Deus, para nós não buscamos pelo reconhecimento. Aquele dom eu queria, porque todos vêm, não. Então muitas vezes a pessoa deixa de servir em coisas tão importantes na igreja, tão quanto está aqui com o microfone, e ela não consegue, por causa disso, a falta de reconhecimento, ela desejar aquilo, ou ela servir naquilo, igual a limpeza.
A igreja está limpa. Quem limpou? Ninguém sabe. Quem que veio aqui e limpou a igreja? Não tem reconhecimento, né? Mas é um serviço fundamental. Olha a igreja tudo organizada, as cadeiras todas no lugar. Isso é fundamental para nós termos o culto. Mas quem fez isso? Quem organizou? Ninguém viu. Talvez algum irmão veio aqui de tarde, colocou tudo em ordem. Outro veio aqui e limpou. Outro fez alguma outra coisa. Ninguém sabe. Mas alguém fez. Tem reconhecimento? Não tem. Mas o que Jesus ensina? O teu pai que te vê em secreto, é ele que te recompensará. A nossa recompensa, nós não devemos buscar recompensas de homens, mas a nossa recompensa virá do Senhor, porque nós estamos servindo ao Senhor. Então nunca sirva pelo reconhecimento, sempre sirva para que Deus, de alguma forma, seja glorificado na sua vida. A conclusão: servir na igreja local é um privilégio e não um peso. É a oportunidade de cooperar com Cristo na edificação do seu corpo e na expansão do reino. Como diz em 1 Coríntios: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Paulo diz, olha, sejam firmes, sejam constantes, começou, prossegue, termina, seja abundantes na obra do Senhor. Por quê? Porque o nosso trabalho, ele nunca é em vão. O Senhor, ele vê tudo aquilo que nós fazemos, e um dia, ele recompensará o serviço de cada um. Então nós temos que entender que servir a Deus é um privilégio para nós. E ele não pode ser visto como um peso. Talvez muitos que vieram de igrejas neopentecostais e tiveram muitas experiências ruins, né, tanto pela liderança opressora, como pela a carga, né, que era imposta. Talvez todos os dias tinham que vir à igreja, todos os dias tinham que fazer as coisas, e muitas tarefas, muitas coisas, muitas cobranças, e muitas vezes aquilo, o que causou em muitas pessoas uma forma dela não querer mais servir a Deus, uma repulsa daquilo. Mas quando nós nos voltamos realmente para as Escrituras e entendemos o Evangelho e congregamos em uma igreja saudável, o que nós entendemos que hoje servir a Deus é um privilégio, porque sabemos que as pessoas, né, serão edificadas, pessoas serão salvas, e deixa de ser um peso, porque é algo agradável nós entendermos o que estamos fazendo e fazermos para a glória de Deus. Agora, os dons espirituais e a edificação da igreja. 1 Coríntios 12 diz assim: há uma diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Então, o que são os dons espirituais? São as capacitações concedidas pelo Espírito Santo aos crentes. Não existe cristão inútil. Todo cristão tem algum dom. Então, a Bíblia diz que há uma diversidade de dons. E esses dons é concedido, a Bíblia diz, a cada um, visando um fim proveitoso. Então, todos aqueles que foram salvos, que têm o Espírito Santo, ele tem pelo menos um dom. E esses dons são concedidos pelo próprio Deus a nós. Por isso não existe na igreja nenhum cristão inútil. Todo cristão tem algum dom.
Então não existe entre nós alguém que seja inútil. Eu não sirvo para nada. Na igreja eu não faço nada. Não existe isso. Todos aqueles que foram salvos, todos aqueles que são verdadeiramente igreja, eles têm algum dom para servir a Deus e aos irmãos. Logo, todo cristão é útil na obra do Senhor. Os propósitos dos dons é a edificação da igreja, fortalecer e amadurecer os crentes. O segundo propósito é a unidade do corpo. Cada membro contribui juntos. Então, há uma unidade entre nós, porque todos servimos a Deus. E há o testemunho de Cristo. Nós manifestamos o poder e o amor de Deus através dos dons. Então, esses são os 3 principais propósitos de nós termos dons. Primeiro, para que a igreja seja edificada. Possam os irmãos serem fortalecidos e amadurecidos. Segundo, para que haja uma unidade. Todos nós serviremos juntos. E Cristo sendo exaltado. Agora eu iniciarei a respeito da exposição sobre os dons espirituais. Todos vocês receberam um papelzinho? Se alguém não recebeu, entrega aí, Marcelo. Agora eu vou estar ministrando a respeito dos dons espirituais. E o que você vai fazer nessa noite? Conforme eu vou explicar os dons, eles estão escritos também em sequência aí nesse papel. O que você vai fazer? Você vai anotar, fazer um X no dom que você tem. Então eu vou explicar os dons, falando, esse dom aqui eu tenho. O que você faz? Você vai fazer um X. Se você não tem o dom, mas você, ao ouvir a respeito do dom, você vai colocar um ponto de interrogação. Vocês entenderam? Então, naquele dom que você fala, olha, eu estou entendendo e eu tenho esse dom, você vai fazer um X, para você saber quais os dons você tem já. Aquele dom que eu falar, você fala, não, eu não tenho ainda esse dom, mas eu queria ter esse dom, eu tenho desejo, isso tocou no meu coração. Você vai fazer um ponto de interrogação nesse dom. E depois nós vamos no final fazermos uma análise a respeito dos dons espirituais. Então o primeiro dom que eu vou abordar para os irmãos, para a edificação da igreja, é o dom do ensino. O que é o dom do ensino? Essa capacidade, ela envolve um profundo desejo e aptidão para estudar, expor e explicar o conhecimento de maneira clara, ajudando outros a crescer em fé e sabedoria. Na prática, seriam os pastores, os mestres da escola bíblica, líderes de pequenos grupos, como grupo de jovens, exercem esse dom. E as mulheres que ensinam outras mulheres, ou mulheres que ensinam crianças. Então, o que é o dom do ensino? É essa capacidade que a pessoa tem, a qual ela deseja, e ela tem uma aptidão para estudar. Então, quem tem o dom de ensino? Primeiramente, pessoas que gostam de estudar a Bíblia, estudar
teologia, estudar. Porque ele vai ensinar. É a mesma coisa um professor. Um professor, ele aprende e para ele ensinar. E aquele que tem um dom do ensino, ele tem que ter, primariamente, a aptidão para estudo. Ele gosta de estudar a Bíblia. Ele gosta de ler livros teológicos. Ele gosta de teologia. Ele gosta de assistir estudos bíblicos na internet. Então, ele estuda, ele também tem a capacidade para expor o que ele aprendeu e explicar esse conhecimento. De que forma? De uma maneira clara, ajudando os outros a crescerem em fé e sabedoria. Então, ele não somente ele estuda, mas ele tem uma capacidade de explicar aquilo que ele estudou, para que os outros irmãos possam entender a mensagem. Então, esse é o primeiro dom, o dom do ensino. Então, os pastores têm esse dom, os mestres de escola bíblica têm esse dom, os líderes de pequenos grupos que vão juntar grupos para ensinar, estudar, e que exercem também esse dom, e até mulheres que vão ensinar outras mulheres, que gostam de estudar e que têm facilidade para ensinar. Esse é o dom de ensino. Então você que sabe, não, eu tenho esse dom, você anota um X. Se você fala assim, não, Danilo, eu não tenho esse dom, mas eu gostaria de ter esse dom, da maneira como deve ser. Você faz aí um ponto de interrogação. O segundo dom é o dom de exortação. É a habilidade de consolar, encorajar, corrigir, aconselhar e fortalecer outros membros da comunidade de fé, ajudando-os em seus momentos de dificuldade, sofrimento ou vacilação, quando eles vacilam em algum pecado, ou desânimo. Então, existe esse outro dom, o dom da exortação. Esse irmão que tem esse dom, o que ele vai fazer? No momento em que ele vê algum irmão em dificuldade, algum irmão com algum sofrimento, de alguma enfermidade, algum luto, algum irmão que está lá vacilando no pecado, ou que está desanimado, esse irmão, ele tem a habilidade de ir lá, consolar, encorajar, corrigir, aconselhar e fortalecer o membro. Na prática, são pessoas que trabalham no apoio do aconselhamento cristão, no discipulado, na pregação pastoral e visitas. Então, são irmãos que têm um chamado para serem conselheiros na igreja. Então, tem pessoas que vão fazer os aconselhamentos na igreja. Não é, as pessoas falam assim, não, o pastor é quem faz tudo. Irmão, esquece esse negócio de neopentecostal, que o pastor tem o poder, o pastor faz tudo, esquece isso aí. Cada um tem o seu dom, cada um tem o seu chamado, e os dons são distribuídos para todos. Então, existe o dom daquele irmão que vai ser um conselheiro bíblico, que ele vai estar aqui, para quê? Para ajudar a aconselhamentos. Chegam pessoas com problemas no casamento. Irmão da exortação, é aquele irmão que vai lá aconselhar, corrigir os problemas, ajudar naquela situação. O irmão que vai fazer o discipulado. Tem vidas que você sabe que precisa de ouvir o evangelho. Você vai lá ensinar o evangelho, vai lá encorajar eles com um discipulado, com um aconselhamento. Famílias que talvez não estejam nem aqui na igreja, que precisam do teu aconselhamento, exortação. Geralmente o pastor, ele já tem essa ministração desse dom, né? Geralmente na pregação, porque ele vai de uma forma ou corrigir, consolar, encorajar, já faz parte também da pregação, geralmente pastoral. Geralmente o pastor é o que
vai trazer essa correção, exortação, e também visitas. Então sabe que o irmão está passando por alguma coisa. Esse irmão, ele vai lá visitar o irmão, encorajar o irmão, ajudar o irmão. Por quê? Porque ele tem o dom da exortação, essa habilidade, desse consolo. Nossa, eu ouvi, aquele irmão veio, conversou comigo, me orientou, me ajudou, graças a Deus eu estou de volta. Graças a Deus deu tudo certo. Graças a Deus as escamas caíram dos meus olhos. Por quê? Porque há o dom da exortação. Eu não sei se você tem esse dom ou se você deseja esse dom. Temos o dom do serviço. É o dom que permite a pessoa identificar necessidades práticas na igreja e agir para suprir essas necessidades com iniciativa, eficácia e amor. É servir de forma prática. Então, o que seria o dom de serviço? Seria o trabalho diaconal. O apoio em eventos, a ajuda a necessitados, assistência social, manutenção do templo, recepção nos cultos, fechar a igreja, fazer o jantar, limpeza, a parte de mídia, edição de vídeos, redes sociais. Então, o irmão que se prontifica ao serviço prático da igreja, tudo aquilo que precisa para o funcionamento da igreja, ele está pronto. Precisa de arrumar alguma coisa, ele vai lá. Precisa de ficar na recepção, precisa de fechar a igreja, precisa de limpar a igreja, precisa de qualquer outra coisa. Levar uma cesta básica, uma necessidade, ver os irmãos que estão com alguma necessidade financeira. Então, a parte diaconal, para alguns há ali a parte oficial, que são os diáconos da igreja, que já são oficiais para fazer essas coisas, mas o serviço, ele pode ser feito por toda a igreja, mesmo não sendo oficiais. Então a igreja ela pode ajudar em todo esse trabalho, podem cooperar com os diáconos, servindo na igreja. Então todos os tipos de serviço. Só que olha que interessante, são serviços com a iniciativa, eficácia e amor. São pessoas que fazem acontecer. Eles não ficam esperando acontecer. Eles fazem. Eu sei que precisa de fechar a igreja. Quem vai fechar a igreja? Eu vou ficar para fechar a igreja. Eu sei que precisa de fechar a igreja. Deixa que eu feche a igreja. Deixa que eu cuido da igreja. Então, eficácia. Ninguém precisa de ficar mandando. A pessoa já se compromete com as coisas. Em todas as coisas. Eu sei que precisa ali, cesta básica, está precisando, o irmão está precisando, resolve o negócio, já vai, resolve, vê, pega, pede. Então o irmão tem o dom do serviço, ele gosta de servir a igreja nessa parte bem prática. Aqui nós vimos o apoio em eventos, igual nós tivemos um evento aqui na igreja, servir no evento, vim, ver o que precisa, arrumar, limpar, organizar, o que vai precisar de comprar, o que tem que comprar, deixa que eu vou lá e compro, deixa que eu pesquiso o preço para comprar. Então, é um trabalho que a pessoa faz, deixa que eu resolvo. É dessa forma. Precisa de comprar parte de material de limpeza, vai lá e compra. Precisa de arrecadar alimento, já vai lá, conversa, coloca no grupo, já arrecada. Precisa de arrumar alguma coisa no templo, já vai lá, procura alguém que arruma e já resolve. Precisa do quê? Precisa aqui da parte de edição de vídeos, redes sociais, mídia. Isso nós também precisamos na igreja, porque através hoje das redes sociais, mídias, muitas pessoas ouvem o evangelho. Então pessoas que querem, não, deixa que eu faço. Anoto no culto lá as partes principais da pregação, pega o vídeo, edita o vídeo, e resolve. Então, tudo isso, olha quantas coisas podem servir. Então, é o dom de serviço. Você tem esse dom?
cumpre esse dom da forma correta, deseja esse dom. O quarto dom, o dom de administração ou governo. Então, a palavra governo aqui no grego traz a ideia de dirigir, conduzir, guiar, como um timoneiro de um navio. Refere-se à capacidade de organizar, liderar, administrar com sabedoria, para que a igreja cumpra sua missão de forma sábia e eficaz. Então, ajudam na organização de eventos, escalas, reuniões, logística. Então, são pessoas que auxiliam na gestão financeira, nos recursos, na infraestrutura. Então, são pessoas que vão estar ali à frente da administração da igreja, que vão liderar ali nessa parte de organização da igreja. Então, vai haver um evento, ele assume a organização deste evento. Tivemos o evento da comunhão aqui batista. Ele assume, ele é o responsável, ele que vai resolver todas as coisas. Aí o que acontece? O que tem o dom de serviço vai auxiliar quem? Esse aqui, que é o responsável pela organização. O de cima, ele vai apoiar em eventos. Esse aqui já vai organizar os eventos, organizar as escalas. Então nós temos uma escala na igreja. Você não recebe? Muitos aqui dos irmãos recebem lá a escala. Então, quem faz a escala? Então, pessoas que podem ter esse dom. Não deixe que eu resolva essa parte. Deixa comigo. É eu que vou cuidar dessa parte. Logística da igreja. Vamos fazer o retiro. Logística da igreja. Precisa de cadeira, precisa disso, precisa daquilo. O que tem que fazer? Logística. A pessoa cuida do negócio, para que o negócio possa acontecer. Essa infraestrutura, a parte da gestão financeira, a infraestrutura. Então, tudo isso, na prática, são presbíteros, pastores, líderes de ministério, irmãos com perfil organizacional, irmãos que organizam bem. O quinto dom é o dom de contribuição ou generosidade. Contribuir de forma fiel, alegre e sacrificial para a obra do Senhor. Compartilha seus recursos financeiros e materiais de forma generosa para suprir as necessidades dos outros, principalmente da igreja e de projetos que visam o avanço do reino de Deus. Ofertam com alegria e não esperando receber nada em troca. Então esse dom, o dom da generosidade. Pessoas que a disposição dela, não, eu que vou abençoar, eu que vou suprir toda a necessidade, eu que vou ajudar, pode comprar, eu pago. Então pessoas que são generosas, contribuem, pessoas que vão lá e assumem a responsabilidade, de toda essa necessidade financeira. Ela faz com alegria, ela dá, ela oferta, ela não espera nada em troca. Na prática, são pessoas que dão o suporte financeiro para missões, pessoas que realmente investem, sabe? É isso que a gente fala, investir na igreja, financeiramente. Então tem aqueles irmãos que investem, suporte financeiro para missões, sustento pastoral, manutenção da igreja, ajuda social. Então são esses irmãos que têm o dom da contribuição, são generosos, foram chamados por Deus. Talvez não foi chamado para pregar, não foi chamado para ensinar, não foi chamado para ofertar, para sustentar a obra de Deus. Nós temos o propósito do ano que vem, iniciarmos lá um trabalho em Guará, de alugarmos um local para podermos ter uma igreja lá em Guará. E aí, quem vai pagar o aluguel? Quem vai ajudar nas despesas do combustível? Quem vai? Aquele irmão. Não pode ir, é por minha conta. Abre a igreja lá. Vamos evangelizar aquela cidade. O irmão é generoso. Ele tem esse dom, é para isso que ele vive. Ele foi chamado para isso. Você tem esse dom? Você deseja esse dom? O sexto dom, o dom de misericórdia.
demonstrar compaixão e cuidado pelos aflitos e necessitados. Sente profunda compaixão e empatia por aqueles que sofrem. É uma habilidade concedida pelo Espírito Santo para aliviar o sofrimento, perdoar faltosos e oferecer apoio, compaixão e amor de maneira mais intensa do que a empatia comum. Na prática, seriam os ministérios de visitação, capelania, ajuda a enfermos, cuidado de órfãos, viúvas, pobres e necessitados em geral. É aquele irmão que tem o dom de misericórdia, que ele vê um aflito, que ele vê uma pessoa que está sofrendo, que está precisando, e ele quer ajudar de alguma forma. Ele se oferece para ajudar, ele se oferece para aliviar o sofrimento, para ajudar de alguma forma a oferecer apoio para aquela pessoa. Ele tem compaixão, ele ama de uma maneira muito intensa. É uma pessoa misericordiosa, ela vê aquele sofrendo e fala assim, eu não posso deixar aquela pessoa daquele jeito. E ela vai lá e sofre com ele, ela vai lá e ajuda naquela parte do sofrimento, vai visitar, vai aliviar de alguma forma aquela dor. É o dom de misericórdia. Então são pessoas que gostam de visitar aqueles que estão sofrendo, precisando, aqueles que fazem capelania, aqueles que visitam os enfermos, ajudam os enfermos, aqueles que cuidam de órfãos, cuidam das viúvas. Você sabe, aquela pessoa viúva, abandonada. Os pobres, você sabe que aquela pessoa é pobre, e é um pobre legítimo, não é um pobre porque não quer trabalhar, não é um pobre porque fica bêbado na rua, é um pobre porque é pobre. Você vê a situação, sai durante o dia pegando papelão, volta para casa, é pessoa simples, não é porque é vagabundo, não, é porque é pobre. Tem pessoas que são realmente, de forma legítima, pobres, e outros necessitados em geral. O dom de misericórdia, a pessoa vê isso, ela fala, não, eu vou ajudar esse irmão, eu estou vendo a situação desse irmão, eu estou vendo que ele está precisando, vai lá e ajuda. O irmão está doente, vai lá no sofrimento dele, vai lá ajudar ele. O outro dom, o dom de sabedoria e conhecimento. O Espírito Santo, ele nos capacita a entender e aplicar a verdade das Escrituras para ensinar, aconselhar e edificar com base na Bíblia. Na prática, esse dom são as pessoas com sabedoria bíblica que ajudam a igreja com decisões maduras e equilibradas. Oferecem a direção e aconselhamento baseados na Escritura para lidar com situações complexas. Então são as pessoas que conhecem a Bíblia e elas são capazes de aconselhar as pessoas com sabedoria, ajudando o quê? Nas tomadas de decisões maduras e equilibradas. A pessoa tem esse dom, ela é muito sábia, ela tem um conhecimento. Chega a algum problema, ela é capaz de resolver aquele problema, de tomar uma decisão correta naquilo. Há problemas de divórcio, a pessoa chega lá com a sabedoria dela, com o conhecimento dela, bíblico. O que acontece? Ela é capaz de resolver aquela complexidade daquela situação com sabedoria. Então tem pessoas que são chamadas a isso, né? Faz parte do aconselhamento bíblico. Pessoas que também são conselheiras na igreja, que vão ajudar com sabedoria. Situações difíceis vão resolver, porque aparece. Imagina quantas situações difíceis não pode aparecer para nós resolvermos, relacionados a pecado, a decisão de vidas e tudo mais. Então, como nós tomamos as decisões? Com quem nós vamos nos aconselharmos? Com pessoas que têm o dom. Aquele irmão lá é sábio. Conversa com aquele irmão lá. Aquele irmão lá, ele fala biblicamente. Ele tem uma visão ampla da situação. O dom de sabedoria e conhecimento. O outro dom,
dom de discernimento. É a percepção para identificar falsos ensinos, heresias e comportamentos que não condizem com a fé cristã. Na prática, são aqueles que defendem a fé, combatem as heresias, têm o zelo pela pureza doutrinária e moral da igreja. Eles identificam o surgimento de novas seitas, comportamentos contrários à Bíblia, ideologias, manipulações psicológicas, e alertam a igreja e lutam pela verdade. Pessoas que têm o dom do discernimento. Olha o mundo, quantas coisas novas não surgem todos os dias, quantas ideologias, quantos pensamentos, quantas religiões. Discernimento de espírito. Opa! Olha, cuidado com aquela igreja, cuidado com aquele pastor que está pregando, cuidado com essa ideologia. Essa ideologia, ela não é de Deus. Isso está errado. Olha aquele comportamento moral. Olha, esse tipo de comportamento não é um comportamento para cristão. Olha aqui a nova geração como está se comportando. Olha a nova geração como está vivenciando a sua moralidade. Discernimento de espírito. Olha, isso está errado. Essa forma está errada. Então, o irmão, ele tem esse discernimento. Ele faz o quê? Ele é um daqueles que alertam a igreja e lutam pela verdade. Isso é uma heresia. Defendem a fé verdadeira, combatem as heresias e lutam o quê? Pela pureza doutrinária e moral da igreja. Ele tem discernimento. Outro dom de fé. Não é o dom de fé salvífica, é outro dom. Não é o confiar plenamente em Deus em meio a desafios. O dom da fé é exibido por alguém com uma confiança forte e inabalável em Deus, sua palavra e suas promessas, na prática. São crentes que mantêm firmeza e esperança em meio a tragédias. Missionários que seguem com coragem, mesmo sob perseguição. Líderes que sustentam a igreja em tempos difíceis, com uma confiança inabalável e inspiram outros a confiar em Deus. Então são aqueles irmãos que ele tem uma confiança muito grande em Deus. E na promessa de Deus, algo que vai excede a normalidade. Observa, esses missionários que estão lá na África, em tempo de perseguição. Quantos não precisam de realmente ter a fé ali naquele lugar, para viver ali naquele lugar, para pregar o evangelho naquele lugar, naquela situação de perseguição? Tem que ter uma fé realmente acima da média. Um homem de fé, que vai lá para pregar o evangelho, custe o que custar. Pessoas que, em tempos difíceis, em tempos de abandonos, aquele irmão fala, não, nós vamos conseguir sim, vamos orar a Deus, vamos buscar em Deus, Deus vai nos ajudar, não desistam, não parem, não fechem a igreja, vai dar certo, Deus vai nos ajudar. Então, irmãos de fé, que não desistem, que encorajam o outro, que animam o outro, são irmãos de fé. Esses irmãos, mesmo em tempos difíceis, eles sustentam a igreja com uma confiança inabalável, e eles inspiram outros a também confiar em Deus. Nós também temos o dom da hospitalidade. São pessoas com esse dom, sentem alegria em receber, servir e cuidar dos outros. Pode ser exercido em casa, na igreja, na rua ou em qualquer lugar onde houver necessidade. Na prática, é receber visitantes com carinho e atenção. É abrir a casa para a refeição com os irmãos ou estudos bíblicos. É apoiar irmãos em dificuldade, moradia temporária ou um cuidado especial. Ajudar em retiros, eventos, recepção de pastores ou missionários. Então, o dom da hospitalidade. Pessoas que têm a alegria
de receber bem as pessoas. Chega uma pessoa na igreja, recebe bem os irmãos. Chega um novo convertido, recebe bem o novo convertido, com alegria, com aquela esperança. Então ele vai receber bem, vai servir esses irmãos, vai cuidar uns dos outros. Ele recebe visitantes com carinho e dão a atenção para cada um deles. Ele abre a sua casa para a refeição com os irmãos. Ele gosta que os irmãos vão em sua casa. Às vezes a pessoa fala assim, não, a minha casa está aberta, mas nunca chama ninguém para ir na casa. Aquele que tem o dom da hospitalidade, ele quer que a pessoa vá na casa dele, ele gosta. Ele chama as pessoas para ir lá, tomar um café, almoçar, jantar, fazer uma refeição, né? Também ele apoia os irmãos em dificuldade. Imagina, acontece um alagamento, o córrego ali de São Joaquim sobe, o irmão mora ali perto, inunda a casa do irmão, e ele agora tem que sair de casa. Para onde ele vai? O irmão hospitaleiro, você vai para a minha casa, fica lá em casa, até resolver isso aí, pode ficar lá em casa tranquilo, recebe o irmão, ou alguma situação, algum cuidado especial, acontece alguma tragédia, não, fica lá em casa, até resolver esse problema, fica lá em casa. Então o irmão, ele recebe, o irmão ajuda em retiros, eventos, a recepção de pessoas em sua casa. O hospitaleiro, ele abre a casa para os irmãos, não pode ficar lá na minha casa, não vai ter um evento, a minha casa está lá. Talvez as pessoas falem, não Danilo, mas a minha casa é muito pequena. Irmãos, quem tem o dom da hospitalidade, pode ser um cômodo, a pessoa vai abrir o cômodo e vai lá, fica aqui na minha casa, fica aqui comigo aqui na sala, fica aqui no meu quarto, porque ela abre, ela é hospitaleira, ela não coloca obstáculos, ela é a primeira a falar, vem para minha casa. Então ela recebe pessoas em eventos, recebem pastores, recebem missionários em sua casa, para ficar em sua casa, porque ela tem esse dom. Imagina se nós formos fazer aqui uma conferência na nossa igreja. Vão vir irmãos de tudo quanto é lugar para participar dessa conferência. Onde os irmãos vão ficar? Quem tem o dom da hospitalidade? Então aquele que tem o dom falar, é na minha casa. E foi bênção, não foi? Os irmãos que receberam, né, os pastores missionários, porque os pastores que vieram, a maior parte deles são plantadores de igreja, são missionários. Eles viajam para tudo quanto é igreja, para ajudar essas igrejas a se firmarem, a fundarem essas igrejas. Então é uma bênção. Ficou 2 famílias lá na minha casa lá, nós fizemos a festa, irmãos. Então é bênção. Então a hospitalidade, é aquele coração, é na minha casa. Pequena não... não, filho, você fica hoje lá na avó, na sogra. Esse quarto hoje é para o missionário. Esse quarto hoje vai vir uma família de pastores aqui e eu quero receber eles aqui em casa para a gente conversar, eles contarem testemunho. Olha como que é. O dom da hospitalidade, isso é um dom. Você tem esse dom? Você deseja esse dom? O dom do evangelismo é a habilidade de compartilhar a mensagem de salvação de Jesus Cristo de forma eficaz e persuasiva. Eles têm paixão por almas perdidas e vivem buscando e criando oportunidades para compartilhar a fé no dia a dia. Olha que interessante, eles têm paixão por almas. Na prática, é evangelizar no dia a dia. Ele gosta no dia a dia de falar sobre Cristo, no trabalho, na escola, onde ele vai. Ele tem um momento de evangelização de rua, ele sai para evangelizar. Ele treina outros para isso, ele deseja que outros também aprendam a evangelizar. Ele lidera grupos de evangelismo e missões. Ele gosta, ele quer plantar igrejas. Ele quer apoiar igrejas em áreas carentes do evangelho. Ele produz e ensina conteúdo bíblico evangelístico para evangelizar. Então é uma pessoa envolvida, ele tem, é o desejo dele, é paixão por almas. É buscar oportunidades, é treinar outros, é liderar, é plantar igreja. Não, Danilo,
Nós precisamos de plantar igrejas na nossa região. Vamos plantar igreja, vamos. Vamos. Tem que ser esse chamado, ele quer isso. Ó, Danilo, tem uma igreja em tal cidade, é uma igreja pequena. Eles têm a mesma fé que nós, só que eles estão com dificuldades. Tem poucas pessoas, precisam da nossa ajuda, vamos ajudar. Eu posso passar lá uma semana lá, a igreja paga, vai lá meu irmão, passa lá uma semana lá, ajuda aquela igreja lá, vai evangelizar naquela cidade. E nós enviamos lá o evangelista naquela cidade. Então pessoas que desejam isso, né? Elas amam, elas têm paixão por almas, elas não consegue ficar aqui dentro olhando a mesma pessoa, ela quer ir lá fora, pregar o evangelho lá fora, anunciar Jesus lá fora. Então ela faz tudo isso, ela produz conteúdo, ela ensina essa parte de evangelismo bíblico, ela gosta, eu vou produzir um material, porque eu quero ensinar outros irmãos como evangelizar, eu quero ensinar outras igrejas a evangelizar. Então ele se prepara para isso. O dom de evangelização. Todos nós somos chamados a evangelizar. O evangelismo é para toda a igreja. Mas aquele que tem o dom, ele se destaca. Ele é o que puxa todo mundo, né? Você viu quando vai o rebanho, vai um na frente, todo mundo vai atrás. É mais ou menos isso. O evangelista vai e o restante vai atrás dele. Outro dom, o dom pastoral. O dom de ser pastor. É a habilidade de cuidar, liderar, alimentar, proteger espiritualmente o rebanho de Deus, ou seja, os membros da igreja. Essa função envolve orientar, ensinar, zelar pelo bem-estar das ovelhas e guiá-las para o amadurecimento na fé. Então esse é o trabalho do pastor. O pastor, ele vai cuidar da igreja, ele vai liderar o rebanho, não porque ele é superior de forma espiritual, não, porque para que haja uma organização, existe ali o dom ministerial do pastor. O pastor, ele vai ali para poder organizar. Olha, gente, então cada um vai para um lado. Opa, vamos aqui, vamos nos reunir, vamos cuidar, cada um tal. Então o pastor, ele vai liderar, ele vai cuidar, ele vai alimentar, ele vai proteger o rebanho. Então, para isso, né, ele precisa conhecer a Bíblia, estudar, orar. Então, isso tudo faz parte da vida de quem é pastor. Não é igual nessas igrejas, não. Você chega lá e fala em línguas e você já está pregando na igreja. Esquece isso. Pastor é muito sério. Ele precisa de conhecer a Bíblia, que ele vai ensinar a Bíblia para a igreja. Então, ele tem que conhecer toda a Bíblia, estudar toda a Bíblia, conhecer teologia. Mas ele precisa entender que essas são as habilidades: cuidar, liderar, alimentar, proteger o rebanho. Então, na prática, o pastor hoje exerce o seu dom por meio da pregação fiel da palavra. Ensino, aconselhamento, cuidado, visitação e liderança na igreja. Se você deseja ser pastor, ou se você tem o dom de pastor, ou nenhum dos dois. Nós vamos terminar com essa parte. O outro, 13º dom, que não seria um dom entre aspas, né? Não é listado de forma formalmente, a intercessão, mas a gente pode tirar como exemplo nas Escrituras. Então, o que seria a intercessão? O irmão intercessor é aquele que tem a sensibilidade e perseverança na oração pelos outros. Sustentam espiritualmente a igreja e os líderes através da oração constante. O irmão que gosta de orar. Esse irmão, ele tem esse dom. Ele tem um chamado para intercessão. Na prática, o que é? Ele tem uma lista de intercessão por familiares, vizinhos, governo, igreja local,
pela igreja perseguida, ele cultiva uma vida de oração constante, né? Irmãos de oração, falando, meu chamado é esse. O meu chamado é orar pela igreja, é interceder, é lutar em oração, né, pela igreja, pelos irmãos. Esse é o meu chamado, é lutar em oração pela nação. Então a pessoa ela tem um chamado de intercessão. Ela deseja interceder, ela quer, ela ama, eu preciso de orar. Dá os alvos, Danilo, eu quero orar por esses alvos, eu quero jejuar por esses alvos, eu quero pedir a Deus para que Deus nos conceda esses alvos. Então a pessoa ela tem o dom da intercessão. Ela fala, Danilo, eu quero vir na igreja orar. Danilo, eu posso vir aqui na igreja com outros irmãos? Vem orar, vem, ele deseja, quer, a vida dele é orar. Ele tem dificuldade para ler, tem dificuldade para aprender, é uma pessoa simples, mas ele quer orar. O que ele gosta, que ela gosta, é de orar. Vem orar. Ah, Danilo, posso vir antes dos cultos, meia hora antes de começar o culto, para orar aqui na igreja, interceder para que seja uma bênção o culto? Vem, meu irmão, vem, minha irmã. Então a pessoa ela tem o chamado para intercessão. Será que não é o teu chamado? Colocarmos em prática esse momento de oração também, de pessoas, de um grupo de pessoas, para vir na igreja aqui orar, uma vez na semana, para orar antes de iniciarmos o culto, o dom da intercessão, o chamado de intercessor. 14º, que está dentro do dom de serviço. Nós já vimos o dom de serviço, mas eu queria trazer voltado em especial para o louvor. Então, os talentos musicais são dons naturais dados por Deus e usados espiritualmente. Então, o grupo de louvor ajudam a edificar a igreja por meio da música, cânticos e adoração bíblica. Na prática, são pessoas que se dedicam à parte musical da igreja. São os líderes de louvor, os músicos, cantores, compositores de hinos, professores de música. Então tem pessoas que são chamados para trabalhar nessa área da igreja, a área da música, que é uma área importante da igreja, do culto, a música. Então ele se dedica para isso. Fala, não, eu quero cuidar dessa parte musical da igreja. Então ele gosta, ele se dedica, ele estuda, né? Os músicos, aqueles que são músicos da igreja, que estão estudando música para tocar na igreja. Ele não vem apenas, faz o seu treino para tocar, não, ele se dedica, ele se entrega naquilo. Não, eu quero ser um músico na igreja, eu quero servir a Deus no grupo de louvor. Então ele tem. Então são pessoas que se dedicam a essa parte musical, né? Pessoas que cantam, né? Nós temos aí o desejo de fazermos um coral na igreja, mas quem vai ensinar o coral? Quem vai trabalhar nessa parte do coral da igreja? Quem vai organizar um coral da igreja? Nós estamos montando uma orquestra. E aí, depois que montar a orquestra? Quem vai dirigir a orquestra? Qual é o músico preparado para isso? Quem é aquele que realmente tem o dom? Que realmente quer ver isso acontecer? Quem é aquele que quer ser o professor de música aqui na igreja? Que vai instruir os que estão vindo a aprender alguma música, que vai ensinar os outros a cantar. Então, a parte do serviço voltado para o louvor também é muito extenso. Então, temos também essa parte do louvor. Não é apenas cantar ou tocar, mas são pessoas que realmente se voltam para isso, se dedicam, estudam, gostam de ouvir, gostam de música, gostam de treinar o seu instrumento. Então, esse é um dom de serviço voltado para o louvor. Então, o Espírito Santo é quem concede os dons. A diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um,
visando um fim proveitoso. Ele também revela e confirma esses dons em nós. Ore pedindo clareza, sensibilidade e humildade para reconhecer aquilo que Deus colocou em você. Se, porém, como diz em Tiago, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Muitas vezes só descobrimos o nosso dom quando começamos a servir, ao se envolver em ministérios ou necessidades da igreja. Talvez você viu lá aqueles dons. Qual é o teu dom? Qual dom você identificou? Qual dom você acha necessário? Qual dom você queria ter? Qual dom você acha importante neste momento para a igreja? A pessoa ela precisa de começar a se envolver com aquilo, porque é a partir do envolvimento que ela vai sentindo gosto por aquele chamado, por aquele dom. Observe, é a última parte do estudo para nós terminarmos, e são algumas perguntas para nós. Quais os dons espirituais você reconhece em sua vida? Quais dos dons você fala, eu tenho realmente esse dom? De que forma os nossos dons podem edificar a igreja local? Como que você pode ajudar, através do seu dom, a edificar a igreja? Você está usando o seu dom para servir aos outros? Você tem se preocupado, tenho procurado oportunidades para usar os meus dons de forma prática? Talvez você tenha o seu dom, tenha o seu chamado, mas você não tem usado. Qual é a motivação por trás do uso dos seus dons? O amor, a obediência ou o desejo de reconhecimento? Por que você quer esse dom? Por que você tem esse dom? Como posso desenvolver e aperfeiçoar os dons que Deus me deu? Todos nós temos algum dom. Como nós podemos, como você pode desenvolver e aperfeiçoar o dom que você tem? No sétimo, estou disposto a receber correção ou uma mentoria, uma ajuda para crescer no uso dos meus dons? Será que nós estamos também dispostos a receber alguma correção com relação ao dom, ao não uso do dom, ou ao uso errado do dom? Ou nós também estamos dispostos a querer receber alguma ajuda de algum irmão que já entende, que conhece, que pode te ajudar a você crescer no uso do seu dom? E o oitavo, será que nós temos um equilíbrio entre o uso dos dons e o fruto do Espírito, que é amor, paciência e humildade? Será que nós temos esse equilíbrio, entendendo sobre dons para servir, mas também sobre o fruto do Espírito, que é o nosso caráter? Então essas perguntas, irmãos, ficam para todos nós nessa noite. Eu espero que Deus possa ter falado com cada um de vocês, mostrado para cada um de vocês o seu dom, ou um possível chamado do seu dom, ou um retorno para você servir a Deus novamente através do seu dom, do seu chamado. E que você possa fazer uma reflexão. Eu postarei esse estudo, talvez você quiser rever novamente ele, ouvir novamente ele, para você assimilar melhor, guardar melhor aquilo que foi ensinado. Por isso eu vou fazer uma oração neste momento para nós encerrarmos. Senhor Deus, nós te damos graça por podermos ouvir a tua palavra, os ensinamentos, e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, cada um de nós, a sermos uma igreja verdadeira, para podermos ajudar uns aos outros, para que haja uma
comunhão entre nós, e cada um com o seu dom possa cooperar para a edificação da tua igreja, porque a tua igreja é a tua noiva, a tua igreja é o seu templo, a tua igreja, ela é a menina dos teus olhos. Por isso, meu Deus, que nós possamos zelar pelo cuidado, zelar pelos dons, zelar pelo nosso chamado, porque um dia o Senhor cobrará de todos nós, seja para aqueles que obedeceram e que foram fiéis e cumpriram a sua vontade, e sejam para aqueles que negligenciaram, enterraram, achando que nada iria acontecer. Mas um dia o Senhor voltará, e o Senhor acertará contas com todos nós. Por isso eu peço, ó Deus, que o Senhor nos capacite, para que possamos servir e honrarmos o Teu nome. É o que eu oro, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Estevão, pode encerrar aqui para mim. Irmãos, eu demorei um pouquinho hoje no estudo, mas alguém ficou com alguma dúvida?